Lucas capítulo 10, do verso 25 ao verso 37, o Senhor Jesus ele conta a parábola do bom samaritano. As parábolas elas eram de cunho moral para ensinar uma verdade religiosa, uma verdade espiritual, e elas tinham o propósito de provocar a reflexão e a autoanálise naqueles que eram ouvintes da narrativa da parábola. A própria parábola significa aquilo que é falado comparativamente, né? Vem de paralalel, paral, preposição e laléu, verbo falar, né? Então, falar de modo comparado, comparativamente ou por exemplo. Então, nós temos aqui o Senhor Jesus, ele narrando a história e sendo confrontado por um escriba que pergunta a ele o que era necessário para que ele pudesse então herdar a vida eterna. E o Senhor Jesus, sabendo que aquele homem possuía o pressuposto da autoconfiança e de que ele seria bom o suficiente para obedecer à lei e assim merecer a salvação, o Senhor Jesus pergunta para ele qual eram os maiores mandamentos e ele responde: amarás o Senhor teu Deus como acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, conforme nós vemos no verso 27. Mas o Senhor Jesus, então, lhe instiga a uma resposta. Verso 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então, ele tinha uma ortodoxia, mas o grande problema daquele homem era a incoerência com a prática. Ele tinha uma doutrina correta, mas era divorciada da vivência. E aqui ele começa, o nosso Senhor Jesus começa a narrar a parábola do bom samaritano. Obviamente o Senhor Jesus não está ensinando que o bom samaritano mereceu a salvação, a ideia não é essa, né? Ou ele cumpriu satisfatoriamente a lei a ponto de merecer a salvação, mesmo porque os samaritanos eles tinham um problema de heterodoxia, ou seja, de uma doutrina fora da que era a verdadeira ou a correta. Então, o que o Senhor Jesus vai mostrar é que, apesar de um homem ter, né, uma doutrina errada, ele pode fazer em algum momento algo que é verdadeiro. Mas isso não inclui, ou isso não tem por consequência o mérito de salvação. A ideia não é essa. O que o Senhor Jesus vai confrontar, aquele escriba, aquele intérprete da lei, era que se ele tinha uma doutrina correta, ele deveria viver de forma coerente com a sua doutrina. Mas a minha reflexão nesse texto não é para trabalharmos então a ideia exegética, né, como alguns intérpretes chamam, que é a ideia principal. Obviamente, o que o Senhor Jesus, na ideia exegética do texto, nos aponta é de que aqueles que querem, então, viver pela lei e merecer a salvação pela lei, eles deveriam cumpri-la perfeitamente, até mesmo naquilo que é impossível. Então, da mesma forma que na cabeça de um judeu era impossível que um samaritano fosse salvo, o que o Senhor Jesus mostra para esse homem é que se ele quisesse ser salvo, ele deveria então cumprir a lei de forma até mesmo nos limites do impossível, né? O que, para aquele intérprete, tornou-se algo engasgado, né? E ele é incapaz, inclusive, quando lá no final da parábola o Senhor Jesus lhe pergunta: quem destes três, né? No verso 36, qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Ele não teve coragem nem de dizer o samaritano. Ele apenas descreveu o ato, mas não a pessoa. Tamanha era a antipatia de um judeu em reconhecer que um samaritano poderia ser salvo. Mas o ponto que eu quero fazer a nossa reflexão aqui é que no mundo existem diferentes tipos de pessoa e pessoas, elas então têm diferentes reações a problemas, né? E quando nós olhamos esse texto, primeiramente nós vemos aqui vários personagens dentro da parábola do Senhor Jesus. O primeiro deles é o homem que está em viagem. Então nós temos de fato um homem que ele está viajando, ele está voltando de Jerusalém, possivelmente aquele homem era um judeu. Ele estava vindo de Jerusalém e ele estava indo em direção à sua casa.
E o texto, observando o verso 30, que ele caiu em mãos de salteadores. Então, o primeiro tipo de pessoa que nós conhecemos e podemos identificar várias dentre as com as quais nós convivemos ou temos certa amizade, ou pelo menos mero conhecimento, são pessoas que elas podem estar vivendo grandes problemas, né? Pessoas que estão vivendo grandes problemas. E as pessoas em geral não escolhem os problemas para elas. É verdade que algumas sim trabalham para ter problema. Algumas elas provocam problemas. Algumas elas vivem expostas a problemas. E algumas elas tentam a Deus, né? Elas tentam a Deus de tal modo que elas sempre vivem no limite, na linha tênue do perigo. Elas sempre vivem provocando problemas. Mas ainda assim, nós não queremos que ninguém morra, nós não queremos que ninguém sofra, nós não podemos desejar o mal para ninguém. Mas devemos reconhecer que existem pessoas que elas vivem atrás de problemas, né? Ou elas vivem se expondo a problemas. Mas é possível também, como nós podemos, a partir da nossa experiência e observando a vida de outras pessoas, que por mais prudentes, por mais cautelosas, por mais prevenidas, por mais cuidadosas, os problemas podem abatê-las e elas podem cair nas mãos de problemas. Então, nem sempre nós escolhemos, nós somos também entregues ao sofrimento, mesmo quando nós evitamos, mesmo quando vivemos com prudência, mesmo quando fugimos de qualquer situação que possa oferecer-nos risco. Mas esse é o primeiro tipo de pessoas, são pessoas que elas então são abatidas por problemas, são pessoas que são abatidas pelos sofrimentos, pessoas que caem na mão de gente ruim. O segundo tipo de pessoa que nós conhecemos e podemos dizer, são pessoas que elas vivem a fazer o que é mal, elas procuram o mal, elas artimanham o mal, elas planejam o mal, elas não têm nenhuma vergonha e nenhuma restrição para fazer o mal contra outras pessoas. Nós sabemos, por exemplo, de políticos que eles não têm um pingo de crise de consciência em saber que bilhões de reais que deveriam chegar para a saúde, para a educação, para a segurança, que poderiam causar tanto bem-estar, tanta prosperidade, mas esses homens armam, eles se agrupam, eles formam quadrilhas, eles arquitetam, eles usam inclusive às vezes das brechas da lei para roubar, para prejudicar não apenas uma pessoa, mas milhares de pessoas. Mas nós podemos dizer que existem outras também, né? Que não somente nessa estrutura corrupta, macro, prejudicam pessoas, mas nós também sabemos de pessoas que, com pequenos atos de corrupção, quando acham alguma coisa e elas pegam furtos, quando elas desviam, quando elas mentem, quando elas falam mal, quando elas caluniam, quando elas querem realmente prejudicar alguém, quando elas puxam o tapete de alguém, ou podemos dizer também de ladrões, pessoas que realmente vivem na criminalidade, pessoas que vendem drogas, pessoas que estupram, são pessoas que vivem a fazer o mal. Então nós sabemos que existem pessoas que elas estão passando por problema e caem em sofrimento. Existem pessoas que elas provocam o sofrimento. Esse é o segundo tipo de pessoas. O quarto tipo de pessoas que nós poderíamos mencionar aqui são pessoas que elas têm uma aparência religiosa, pessoas que têm uma aparência de bem-estar, de cuidado, de intimidade com Deus, de serem pessoas devotas, espirituais, mas são pessoas que não se envolvem com ninguém. São pessoas que vivem com indiferença. São pessoas que elas estão apenas preocupadas com a sua própria salvação, com a sua oração, com a sua leitura da Bíblia, com a sua religiosidade. Elas não se preocupam, elas não se envolvem, elas não param para ver o sofrimento das pessoas. Elas são pessoas que geralmente dizem assim: sofrimento já basta o meu. Para que eu vou me envolver com outro? Já basta o meu sofrimento. E aqui nós temos então o sacerdote. Alguém que deveria ser um cuidador, alguém que deveria
ir e olhar aquele homem que estava moribundo à beira da estrada, mas o texto diz que ele, vendo, passou de largo, ele deu a curva, ele desviou daquele homem que estava todo machucado, estava jogado à beira do caminho, entregue não só para o sofrimento, mas à morte também. Há um quarto tipo de pessoa, e aí nós temos no verso 32, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Os levitas eram pessoas mais simples, eram também religiosos simples. Eles não eram da alta cúpula, não eram da liderança, mas eram responsáveis de ter acesso ao povo. Os doutrinadores, os instruidores, os evangelizadores, por assim dizer, eram os levitas. Eram eles que viviam em meio do povo, e eram eles que deveriam influenciar as famílias e supervisionar as famílias. Mas aqui vemos também outro homem que é indiferente. Então nós vemos agora, primeiro, pessoas que elas caem em sofrimento, pessoas que elas provocam sofrimento, e pessoas como o sacerdote levita que são indiferentes ao sofrimento. Mas nós temos agora, no verso 33, a menção do samaritano. Aquele homem que na cabeça do judeu seria impossível se importar com alguém, impossível de prestar atenção num judeu machucado à beira da estrada, impossível fazer o bem, porque na cabeça do judeu aquele homem era a pior espécie de grupo que poderia existir. Então havia uma hostilidade sim entre os dois grupos, de modo que quando Jesus ele menciona o samaritano, obviamente, na cabeça daquele intérprete da lei, aquele homem de fato também passaria de largo, porque se um sacerdote, se um levita, eles forem diferentes, inequivocamente o samaritano também. Para surpresa dele, o texto aqui menciona, o Senhor Jesus na sua parábola diz, seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, quer dizer, ele não esquivou, ele não passou a largo, vendo, compadeceu-se dele. E aqui nós temos um terceiro grupo de pessoas. Pessoas que se compadecem, pessoas que se envolvem, pessoas que ajudam. Então nós temos um primeiro tipo de pessoas, que são entregues ao sofrimento e a problemas. Pessoas que geram problemas e crises e sofrimentos. Pessoas que são indiferentes ao sofrimento dos outros. E alguém que se compadece. Alguém que ajuda realmente pelo desprendimento de querer ver o bem ao outro. E chegando, verso 24, pensou-lhe as feridas, os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. Ele parou o seu tempo, ele interrompeu a sua viagem, ele gastou de seus próprios recursos que deveriam servir para si mesmo, e ele gastou dinheiro com aquele homem para ajudá-lo. Então nós temos aqui sim agora um quarto tipo de pessoa, que é pessoas que se importam, pessoas que agem com misericórdia, que se compadecem dos outros. E temos um último tipo de pessoa. No verso 35 diz, no dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O último tipo de pessoa que nós encontramos são pessoas que inclusive ajudam e trabalham, mas somente se elas tiverem algum ganho com isso, né? Se elas não fazem nada além daquilo que são pagas, elas não fazem nada além para aquilo que se promete dinheiro para elas. São pessoas que inclusive podem ser excelentes profissionais, mas elas não têm altruísmo, elas não se compadecem. O trabalho delas é pago, sempre pago. Elas nunca veem nenhuma oportunidade para ajudar as pessoas. Então nós encontramos aqui nessa parábola, embora essa não é a ideia exegética, o sentido central do texto, mas são verdades que nós encontramos no texto e podemos identificar nas diferentes pessoas do cenário, pessoas que são atribuladas, afetadas por sofrimento, pela dor. Em segundo lugar, pessoas que causam sofrimento, causam problema na vida dos outros. Pessoas que são indiferentes, como o sacerdote o levita,
pessoas que elas cortam, voltam e evitam realmente se envolver nos problemas dos outros, porque elas são egoístas e indiferentes, achando que a sua autocomiseração, os seus problemas já lhes são suficientes para poder então envolver no problema dos outros. Mas há um quarto tipo de pessoas que são aquelas que se importam, pessoas que se compadecem, pessoas que sabem chorar com quem chora, que sabem sentir a dor e o sofrimento do outro. Mas há um quinto tipo de pessoa que elas trabalham, se envolvem, mas elas não fazem nada se elas não tiverem algum proveito, se elas não tiverem algum ganho. Então nós podemos encerrar trabalhando aqui a seguinte aplicação para nós. Que tipo de pessoas nós somos? Nós somos pessoas que estão passando por problemas e estão carecendo de ajuda, carecendo realmente de que alguém nos estenda a mão, que alguém nos dê ajuda. Nós somos o tipo de pessoa que gera problema na vida dos outros, que cria crise para os outros, que cria contenda, cria sofrimento, cria desgraça na vida das pessoas. Talvez nós somos pessoas que estamos vendo o problema acontecer e nós estamos nos afastando. Nós estamos querendo ser isentão, nós estamos querendo nos afastar dos problemas dos outros, porque afinal de contas, de sofrimento já bastam os nossos. E somos então indiferentes e preferimos então ignorar o que as pessoas sofrem. Ou podemos escolher ser pessoas que realmente se preocupam, pessoas que se envolvem, pessoas que não têm dificuldade de colocar a mão no bolso para estender e materializar o seu cuidado e a sua preocupação e misericórdia pelo outro. Ou podemos ainda ser pessoas que, embora ajudam, mas estão esperando alguma recompensa, algum pagamento ou alguma honra. E o meu desejo é que Deus abençoe você, para que você possa olhar para essa história, entendê-la na sua aplicação e poder dizer: eu quero ser alguém que realmente se compadece, sem me preocupar com o que eu vou ganhar, se eu vou ter reconhecimento, se eu vou ter algum mérito, se eu vou ter algum louvor, alguma honra ao mérito, ou se as pessoas vão me elogiar ou não. O que me importa é ajudar, é ser bênção, é querer abençoar a partir daquilo que Deus tem me dado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.